Boa tarde, senhoras e senhores, para mais um Pode Tudo Sem Limite, um podcast. Hoje nós vamos falar com a doutora Natália Dantas sobre stalking e crime cibernético. Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor. É uma satisfação muito grande estar participando do podcast, dessa vez como entrevistada e entrevistada pelo senhor, né? Obrigado. Vê só, eu gostaria que você informasse aos ouvintes o que é o crime de perseguição, ou stalking. O crime de perseguição ele foi instaurado no nosso ordenamento jurídico brasileiro em 2021, com a Lei 14.132, e ele traz a definição do crime de perseguição, né, que é perseguir alguém reiteradamente por diversas formas, tanto presencialmente, fisicamente, ou também no universo virtual. Né? E o stalker, o termo stalker, ele é utilizado para essa questão do virtual, quando você é perseguido através das redes sociais ou de qualquer outro meio utilizando a internet. Esse impacto que se dá na vítima, no caso, aí causa a intranquilidade, a exposição desnecessária à pessoa. Sim. E afeta a autoestima. Afeta. A lei ela traz exatamente essa tipificação, falando sobre todos os aspectos que a vítima sofre, tanto fisicamente como também psicologicamente, né? Porque abala o emocional da pessoa saber que está naquela situação, porque de início às vezes você não percebe o que está acontecendo, mas como é uma coisa que continua reiteradamente e na maioria dos casos o autor, o agente do crime, ele vai tentar o contato, então acaba afetando psicologicamente também, até porque quando se encontra autor do crime e vítima num possível encontro presencial, porque o objetivo também pode ser esse, encontrar com a pessoa presencialmente, a vítima fica até sem querer sair publicamente. No caso do agente, né, do perseguidor, sim, ele se mostra como uma pessoa dele ou cria um perfil? A gente, no direito digital, quando a gente fala de stalker, a gente tem 3 tipos de stalker. Nós temos os circunstanciais, nós temos os psicopatas e temos também os fixadores. Cada um tem uma característica. Eu não gosto muito de falar sobre os psicopatas porque eles têm uma condição, eles perseguem alguém porque eles já têm uma condição psicológica, né, que é a psicopatia ou sociopatia. Mas quando a gente fala dos fixadores e dos circunstanciais, cada um tem umas características que definem o comportamento de cada um. Os fixadores, a gente pode falar que eles visam mais o acompanhamento da vítima, ser uma pessoa pública, né? Um cantor, um ator, até mesmo esses influenciadores que postam tudo da vida deles nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Então, ali ele persegue até mesmo com o próprio perfil, né, do Instagram, da rede social. Mas quando a gente fala dos circunstanciais, realmente acontece de ter a criação de um perfil falso, de se passar por outra pessoa, colocar uma foto falsa, colocar um nome falso, para conseguir ter acesso a informações da vida daquela vítima, né? Os circunstanciais, diferentes dos fixadores, eles perseguem aquela pessoa após algum evento traumático, porque normalmente a vítima e o autor, eles têm alguma ligação. Aí no caso desses circunstanciais, a perseguição, o objetivo maior seria o envolvimento emocional? O envolvimento emocional e expor a vítima, né? Quando sempre vai ter uma relação entre o autor e a vítima, né? Seja um relacionamento amoroso, seja uma relação até mesmo de amizade, mas que aquilo em algum dado momento se encerra. E a parte que foi deixada, ela não aceita aquele término e tenta de alguma forma ter acesso à vida daquela outra pessoa. Mas isso pode adentrar no sentido de desmoralizar, de afetar a vida? Com certeza.
causando humilhação, dano à honra. Com certeza. Na maioria dos casos o objetivo é esse, né? Quando não consegue o objetivo, que é saber o que é que está acontecendo ali na vida daquela outra pessoa, ele vai se utilizar de outros meios para expor, para humilhar, né? Para fazer com que aquela outra pessoa realmente se sinta constrangida. Na questão dos psicopatas, o assédio é indiscriminado. Pode ser qualquer pessoa. Sim. E essa criação dos psicopatas, né? Eu sei que tem alguns psicopatas que criam um perfil. Sim. Para determinadas pessoas, ele cria um personagem. Tem um livro dos anos 70 que fala sobre o colecionador. Uhum. Então o cara, ele fixava-se em determinadas pessoas e na época não existia o advento da internet e tudo, mas aí o drama era capturar essa pessoa como se ela fosse um objeto de coleção. Uhum. E por isso o nome. E depois tem até 15 tipos de personalidade que é desenvolvida por um psicopata ou um sociopata. Inclusive alguns criam um perfil que não é distinto da sexualidade. Sim. Ou como se fosse mulher, ou como se uma mulher como se fosse um homem. Uhum. E cada perfil desse tem uma peculiaridade. É porque o objetivo é atrair a vítima. Atrair a vítima. Então ele vai se disfarçar da melhor forma para que agrade a vítima e ela... E hoje, com o advento das redes sociais, quase todo mundo tem uma vida muito bonita. Muito bonita, né? Todo mundo é muito feliz e, consequentemente, ninguém mostra nenhuma uma agrura. Nem a realidade, na maioria dos Sim, dos aí casos. a pessoa vai em busca daquela beleza e daquele sonho onírico e às vezes o desfecho não é tão saudável, né? Uhum. Com essa questão além do stalking, existem muitos crimes cibernéticos, né? Existe. Por exemplo, tem uma série na Netflix que é baseada no fato real, o golpista do Tinder, Uhum. que não se caracteriza como stalker, não é? Não. O golpista do Tinder, ele tem um objetivo, que é atrair mulheres para dar um golpe financeiro, né? Ele quer dinheiro, mas não entra como perseguidor. O perseguidor, ele quer ter mais acesso com a vida da pessoa, mas quando não se identifica, o único objetivo dele realmente, por ter essa obsessão com a vítima, é prejudicá-la de alguma forma. Nunca, o perseguidor, ele não vai com a sensação, com o objetivo de eu amo você. Não, ele sempre quer meio que se vingar da pessoa, porque ele se sente rejeitado, ele se sente trocado, ele se sente excluído. Então ele faz um perfil, no caso do circunstancial, ele faz uma capa, ele se veste de uma capa para ter acesso ao que ele quer, mas com o objetivo único de prejudicar. O do Tinder, ele faz o perfil no Tinder, ele se mostra uma pessoa maravilhosa, mas ele quer dinheiro, ele quer o financeiro, não é só uma questão emocional. O stalker, na maioria dos casos, é um envolvimento emocional. No golpista do Tinder, né, ele chegou a ser condenado, né, e processado em 14 países. E aí, para cada país, ele tinha uma personalidade. Uhum. E mostrava sempre como de sucesso e atraía as pessoas carentes, essa coisa toda, e depois dava o objetivo maior era um golpe. Uhum. Nessa questão da carência, eu acredito que o stalker fixador, ele tem essa dependência, porque ele busca até um reconhecimento pela vítima do suposto afeto que ele tem, né? Porque o fixador, ele almeja o reconhecimento do famoso, da estrela que ele endeusa. Só que a lei foi instaurada e está vigente até agora justamente para impor o limite, porque
todo mundo é livre para acompanhar, até porque quando você expõe a sua vida nas redes sociais, você está mostrando para todo mundo que quiser ver, principalmente se seu perfil for aberto, que é o que acontece no caso desse pessoal que é famoso. Mas a lei, ela impõe o limite. Você pode saber da minha vida até aqui. Passando disso, você está cometendo um crime. O crime de stalking, efetivamente, a pena é de 2 anos e multa. Mas o que acontece no crime é que ele nunca é só o crime de perseguição. Sempre tem uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Aí é o conjunto de crimes que acontecem decorrente do crime de stalking. Do crime de stalking, exatamente. Então, essa questão desses pontos de abordagem deles, no caso da insegurança, obsessão e rejeição. Esses sentimentos que eles sentem, eu gosto de falar nessa ordem, porque a obsessão sempre vai estar em primeiro lugar. A obsessão não vem depois da rejeição. Ele se sente rejeitado depois que ele percebe que ele não consegue o objetivo dele, que é estar perto daquela pessoa. Então ele se sente rejeitado pela vítima, entendeu? Só que quando ele percebe isso, ele já tem praticado o crime do começo ao final, já tem prejudicado a vítima. Diante da prática que você tem, de identificar, né? Aqui no escritório teve alguns casos de perfis falsos que a gente conseguiu uma tutela de urgência no sentido de excluir das redes sociais a pessoa que foi vitimada, né? Sim. Então, esse processo, existe uma delegacia especializada para isso? Aqui em Pernambuco a gente tem uma em Recife, né? Aqui em Garanhuns a gente não tem, mas acontecendo o crime aqui na cidade e em qualquer outra cidade, qualquer delegacia ela aceita o registro do boletim de ocorrência, né? Mas a identificação, a vítima ela pode fazer através de detalhes simples nas redes sociais mesmo, entendeu? Quando o caso chegou, esse caso específico chegou aqui no escritório, a vítima já sabia o que deveria ter feito, ela já tinha feito BO e tudo mais. Só que quando a gente não chega nessa parte da delegacia, a identificação é feita no Instagram mesmo. Quando alguém me pergunta alguma coisa em relação a isso, como é que faz a identificação do que aconteceu, eu gosto de falar assim, minha gente, é simples. Você vai lá no perfil da pessoa que você está suspeitando que está stalkeando você, que está perseguindo você, e você vai olhar o ano que a pessoa deu entrada no Instagram, porque fica tudo registrado, a quantidade de nomes que aquele perfil já teve. Normalmente essas características demonstram que aquele perfil já não é verdadeiro. Quando da fase do inquérito, a polícia tem como encontrar o ID, né? Tem. Do computador e onde foi vinculada essa conta. Encontra tudo. Depois que você faz a denúncia, depois que você leva o perfil, eles pedem para você levar o nomezinho que tem da rede social lá. E quando você faz a representação, eles começam a investigação e eles encontram tudo. ID, se for em celular, consegue no celular também. Wi-Fi, internet de celular, endereço de e-mail, consegue o endereço de onde foi que foi feito, endereço do local mesmo, e é fácil de chegar no agente. Aí, no caso, depois de ter sido instaurado e denunciado com o stalking, pode gerar uma ação de dano moral, não é isso? Pode. Uma ação civil, uma ação de reparação. Pode. Não só contra o agente, contra a plataforma. O Instagram, que permitiu, né? Porque o Instagram deveria proteger os usuários exatamente dessas contas fakes, né? Não deveria estarem ativas essas contas, por não ser uma pessoa verdadeira, por não ser um nome verdadeiro. Mas para você fazer um perfil no Instagram, no Facebook, no Tinder, em qualquer rede social dessas, você só precisa colocar um número de celular ou um e-mail. Então, assim, a segurança é um pouco falha,
porque ela não pede nenhum registro, ela não pede um reconhecimento facial, que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de fazer, essa ferramenta, né? Mas o Instagram, ele se limita a apenas pedir um número de celular de registro ou um e-mail, não é nem os dois juntos. Se você criar um e-mail e colocar, não precisa nem de celular, e colocar, você cria o perfil. E com a criação desse perfil, você coloca os usuários em risco. No caso de... Inclusive, eu só quero fazer... Inclusive, eu tenho eu gosto de falar que ele é meu fã. Eu tenho um rapaz, porque o perfil é masculino, que ele me segue. Eu sei que é um perfil fake. Ele já mandou mensagem, ele já fez um monte de coisa, mas eu descobri que era um perfil falso, né? Eu não vou falar o nome, obviamente, de quem é, mas, assim, se fosse o caso, eu percebo que no perfil dele, ele só segue mulher. Então, assim, eu não sei se ele tem algum objetivo com esse perfil, não sei se ele já fez alguma coisa com alguma mulher que ele segue, mas a maioria das pessoas que ele segue é mulher. E assim, ele mantém o perfil extremamente ativo. Ele posta todo dia, ele posta foto da pessoa, ele não posta foto dele, mas ele posta foto da pessoa que ele se passa. A pessoa que ele se passa é uma pessoa pública, mas não é uma pessoa tão pública, né? Algumas pessoas do ramo conhecem a pessoa, mas quem não é do ramo dessa pessoa pública não vai conhecer, não vai saber quem é. Eu descobri porque meu irmão gosta de algumas coisas assim, quando eu mostrei a foto ele me falou, é fulano, eu digo, não acredito, mentira. Natália, veja só, efetivamente as redes sociais e o repórter tem comentado aí alguns famosos que foram vítimas de stalking. Sim. Dentre os quais o caso de um médico, né, que foi assediado. Recentemente saiu, né, em todas as redes de comunicação, né, que era uma paciente dele, que ela simplesmente começou a fazer ligações, a mandar mensagens, né? Mais de 500 mensagens, mais de 1.000 ligações, algo do tipo, não me recordo exatamente a quantidade, mas ela fez de tudo, ela criou uma situação de que ela estava envolvida amorosamente com ele. E isso não existia, né? Ela entrou em contato com a esposa dele e a única coisa que ele pôde fazer foi denunciar, né, para que ela fosse detida. Só que ela só foi detida depois de muita coisa. Ela fez muita coisa para, no final, ser presa. E por pouco tempo, né? E por pouco tempo, só 2 anos, é pouco tempo. Quase nada. Aí teve um caso que na época não era stalking, no caso da Ana Hickman. Isso. Eu não tenho certeza, acho que tem uns 9 anos que isso aconteceu. E já tinha o Instagram e ela postou nas redes sociais dela que ela estava fazendo uma viagem para uma cidade e se hospedou em determinado hotel. E nesse hotel ela postou que já tinha chegado e tudo mais. E um fã dela, né, estava acompanhando ela, foi para o hotel, se escondeu dentro do quarto dela. E se vocês não sabem, vocês pesquisem aí que tem toda a matéria. Acredito que foi a Record que noticiou tudo, mas ele acabou falecendo porque ele tentou chegar perto dela, tocar nela e ela se assustou, obviamente, né? Porque por mais que, eu sou seu fã, eu quero tirar uma foto com você, mas ele estava dentro do quarto dela, do hotel que ela estava. Então, assim, ele ultrapassou todos os limites que ele podia ultrapassar. Outra coisa, Natália, existe atualmente o crime do amor. Sim. É considerado stalking? Depende, porque essa questão do crime do amor, o stalking só entra a partir do momento que a vítima não quer mais ter contato com o autor. Não querendo mais contato e ele continuando, entra como stalking também. Porque no crime do amor, né, essa maioria das pessoas tem quadrilhas, né, que utilizam esse artifício. A maioria deles aqui, você sabe que no escritório já chegou 2 casos ou 3, e eles criam um perfil
de uma pessoa que era combatente no Iraque, né? Era um oficial americano e que em uma das incursões encontrou uma quantidade de dólares e entra em contato com a pessoa e que queria investir aqui no Brasil e que a pessoa ia chegar num determinado voo e aconteceu... Uma caixa do tamanho dessa mesmo. Justamente, de dólares. Cheia de dólar. E aí você teria que fazer alguns depósitos para poder fazer essa viagem e aí no fim o desfecho é um estelionatário. Sim. Essa é uma das características. Outra característica é aquele que se envolve com uma determinada mulher que esteja bem carente e começa a criar uma situação que vai levá-la para morar em Londres ou algum canto do gênero e começa a pegar dinheiro, né, diversas contas, as contas são quase sempre no sul do país, no Paraná, e as pessoas vão colocando dinheiro para que ele viesse até aqui, que ele estava com os bens bloqueados, alguma coisa do tipo, e também depois de se apropriar de uma quantidade de dinheiro razoável, né, alguns casos aí é mais de 100 mil reais, é uma fraude, né? Existe uma quadrilha da Nigéria que utiliza esse mesmo artifício. E outras, outros é o seguinte, para atrair mulheres jovens que iam fazer um casamento na Espanha, essa coisa toda, no Oriente Médio, e aí elas vão, quando chega lá eles tomam o passaporte, tomam o dinheiro dela e vendem ela à rede de prostituição. A Embaixada do Egito tem um departamento só para resgatar essas mulheres que caem nesse engodo. Mas isso é mais a título de informação para que as pessoas se acautelem. Hoje, pessoalmente, é difícil com o relacionamento, imagine digitalmente. O relacionamento A2 já é complicado, né, doutor? Imagine virtualmente. Principalmente quando promete uma coisa que é irreal. Eu acredito que, assim, a carência, como o senhor falou, ela tem deixado as pessoas um pouco sem noção do que está acontecendo, né? E a internet, por melhor que ela seja, as pessoas também estão usando para dar muito golpe nos outros. O stalking, ele não se caracteriza como um golpe. Ele é um crime, né, que se utiliza da internet também. Porque o stalking é só um termo popular para falar da perseguição, né, que já existia, mas agora também foi acrescentado à internet. Só que esses golpes de internet têm crescido cada vez mais e a carência é o que tem levado as pessoas a caírem. O último golpe que eu vi que eles estavam dando foi nessa questão não sei se o senhor viu, da taxa de imposto que está sendo cobrada quando você faz uma compra e importa, né? Que acima de $50, você agora está pagando taxa também. Aí o que é que eles estão fazendo? Eles pegam, mandam uma mensagem e diz que a sua mercadoria está paralisada. Quando você clica no link que eles mandam, aí já viu, né? Você tem o celular todo hackeado, eles vão ter acesso às suas contas, mas aí é outro crime. O stalker, ele se limita mas apenas a utilização, é uma ferramenta. A internet se tornou uma ferramenta para o stalker, porque quando não se tinha a internet, havia a perseguição presencial, né? Aquela limitação do agente com a vítima, de encontrá-la em alguns lugares como bar, academia, restaurante, locais públicos, com a intenção de intimidar mesmo, né? Fazendo com que ela não quisesse sair. A maioria das vítimas são mulheres, né? Mas também a maioria dos agentes são mulheres, né? A maioria dos casos, quem pratica é a mulher. Justamente quando eu falei para o senhor inicialmente da questão do envolvimento do relacionamento, né? Ela não aceita aquele término ou está no relacionamento, mas supõe que está sendo traída. Então ela monta um perfil e começa a stalkear
todas as possíveis pessoas Concorrente. Que estão ali. Normalmente o homem não faz esse tipo de coisa, tá? Mas acontece. Tem questões que envolvem até a questão do crime entre o homem e mulher, de relacionamento, né? E ele acaba se tornando um stalker também. Mas aí já é outra coisa, que é um crime mais Maria da Penha e tudo mais. Só que na maioria dos casos realmente é a mulher que cria. Que pratica. Qual o conselho que você dá? Quais são as medidas de proteção disponíveis para a pessoa evitar de se tornar uma presa do stalking? Assim, virtualmente, eu acredito que o conselho que eu dou nas redes sociais, para quem não trabalha com rede social, que tem só para se relacionar com amigos e familiares, é deixar os perfis todos bloqueados, realmente, tudo fechado, e não aceitar pessoas que não são conhecidas. Até porque, por mais que você diga, vou tomar essa cautela, vou ter essa cautela, não vou aceitar, mas às vezes o stalker é uma pessoa que você conhece, tá? Mas o primeiro ponto para não se tornar uma vítima seria isso, nas redes sociais, se blindar. Quando não tem como a gente se blindar assim, porque o stalker também pode acontecer pelo WhatsApp, bloquear, né? Quando já acontece, quando você já é a vítima, o melhor passo a se tomar é procurar uma ajuda jurídica, realmente, um aconselhamento jurídico, um advogado, e ele lhe encaminha à delegacia. Caso aconteça uma coisa mais grave, de encontrar pessoalmente o perseguidor, é ir direto na delegacia e não deixar de registrar. Porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falando que isso é uma besteira. Inclusive, uma vez não quiseram registrar um BO, uma agente, dizendo que era besteira. Mas eu acredito que, limitando a ação no começo, outras questões não vão surgir depois. No caso de uma pessoa que está sendo perseguida, e essa pessoa começou a se relacionar com ela, mesmo respondendo, e ele vai e cria algum mecanismo e adentra nas contas dela e pega particularidades da vida comum, né, dela, e depois isso não pode passar a ser além do stalking, uma chantagem com fotos, com imagens, Como eu falei ao senhor, o stalker, ele sempre está atrelado a outros crimes. Nunca é só o stalker. Sempre tem outros crimes envolvidos. Essa questão que você está falando de chantagem, de ameaça, é justamente para limitar a vítima de tomar uma atitude. Mas ela não pode ter medo, porque senão ela vai ser vítima para sempre. Sim, a chantagem, a extorsão. Sim. E depois talvez uma agressão física, é isso? Exatamente. Então, tem mais alguma coisa assim a pontuar sobre essa questão dos crimes cibernéticos, outros que porventura têm início com stalking e desencadeia numa coisa mais grave? Olha, o stalker, por mais que seja um crime denominado recentemente, é um crime que ele pode levar a situações piores, né? A gente acredita que um perfil fake, olhando minhas coisas, não vai dar em nada. Às vezes não dá em nada, como eu falei pra vocês, que eu tenho certeza de uma pessoa que me segue aqui, mas eu não dou abertura pra ele ter nenhum contato a mais. Ele quer ver, meu Instagram é aberto, ele vê. Mas quando você não tem controle disso, você realmente pode entrar nessa questão da agressão física, você pode entrar numa dependência, porque se você se comunica com um stalker pensando que ele é aquela pessoa, aquela possível pessoa, você pode ter um envolvimento, você pode trocar mensagens, você pode trocar fotos íntimas, e ele pode tentar lhe manter numa situação confortável para ele ali, de você não fazer nada contra ele. Mas não ficar calada. Tô falando calada porque
É no geral, mas tanto o homem quanto a mulher não pode ficar inibido de falar o que está acontecendo. Porque uma hora vai chegar no auge de que você não vai ter mais o que fazer, ou senão você vai ficar realmente refém do autor do crime, daquela pessoa, do stalker. Mas os outros crimes que estão dentro do direito digital, de tudo que envolve a internet, essa questão dos golpes. A maioria é golpe cartão de crédito. Agora tem esse jogo de aposta, né? Essa semana eu recebi R$100 num aplicativo de jogo de aposta. Só que eu não aposto, entendeu? Só que muita gente aposta. Então, assim, todo dia se tem um crime novo, se tem um golpe novo sendo feito, eles vão atualizando, né? Quando eles percebem que aquele golpe que eles estavam fazendo na internet foi descoberto, eles vão atualizando. O golpe do imposto, da mercadoria retida, esse golpe da mala direta, do golpe do amor, e agora esse golpe da aposta do famoso tigrinho, né? Mas o que mais se aconselha é não apertar em nenhum link que você não esteja solicitando, né? E com certeza a maioria das coisas que você puder fazer presencialmente, eu vou no banco presencialmente, né? Eu vou fazer uma compra, vai na loja. Eu acho que eu vou começar a namorar com alguém, vai lá pra ver se é a pessoa, né? Porque senão, se ficar refém do celular, depois não tem o que fazer mais, não tem como sair. Eu creio que, mais uma vez, o cristianismo ensina que a princípio deve vigiar e depois orar. Vigiar e orar. E orar, porque não estamos livres de nada. É a pessoa que vende uma fantasia ou alguma coisa muito auspiciosa no mundo virtual, é só no mundo virtual. É só no mundo virtual. O pagamento no mundo físico é muita agrura. É por isso que eu achei maravilhoso quando a lei foi instituída, porque todo mundo pensou que a internet ia virar terra sem lei. Ainda é um pouco terra sem lei, mas agora com todas essas leis que estão sendo criadas, né, tá sendo botado ordem, estão botando ordem. Nós vamos mais adiante fazer um podcast com um especialista em informática. Sim. Com o André, ele é quem dá suporte aqui ao podcast, e aí ele vai falar com mais propriedade sobre quais os tipos de crime empresariais, de hackear, de criar determinadas empresas que só são falaciosas. Esses links que eles mandam, sem querer lhe interromper, mas já interrompendo, né? Esses links, você vai explicar no outro podcast, mas eles são curtos e são links que realmente parecem ser reais, entendeu? Que você associa a algo que você está fazendo. Só que aí, se você não tem, como eu não fiz nenhuma compra internacional, não tenho nenhum registro em conta de aposta, então eu sei como me blindar. Mas algumas pessoas, elas fazem compras, né? Elas têm esse perfil, então eles clicam ali e já era, perde tudo. Pronto. Eu tenho mais alguma consideração, doutora? Não, doutor, eu estou muito satisfeita. O meu objetivo era passar a informação para o pessoal que assiste a gente, que assiste o podcast, né? E eu acredito que eu passei um pouquinho do meu conhecimento, pouquinho só. Porque o stalking, ele é muito vasto, tem muita informação a ser compartilhada, o direito digital também. Essa questão da internet, toda a tipificação legislativa que está tendo agora também é um campo muito vasto. E eu acredito que em outros momentos a gente pode trazer outros assuntos também. Meu muito obrigado. Assistam o podcast, Tudo Pode Sem Limite. Compartilhe, mande sugestões. Meu muito obrigado. Eu agradeço também.